Quem são os anjos? Existem demônios? Quem mais está envolvido na guerra espiritual entre Cristo e Satanás? A Bíblia apresenta muitas histórias que comprovam a atuação tanto dos anjos de Deus como dos espíritos maus na vida dos seres humanos. A batalha pela conquista do coração é real. Nossas escolhas determinam de que lado a gente vai estar. Vamos conversar sobre isso? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Anjos e Demônios é o título da lição desta semana, que conta uma experiência muito impactante vivida por Jesus e seus discípulos na região de Gadara, envolvendo o homem a quem Jesus libertou do poder de espíritos maus. Você se lembra da história? No livro de Marcos, no capítulo 5, a gente vê Jesus chegando com os discípulos àquela região. Antes, Jesus tinha feito um milagre grandioso e acalmado a tempestade. Assim que desembarcaram, um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao encontro deles. Esse homem levava uma vida miserável e ninguém tinha sido capaz de ajudá-lo, até que Jesus chegou e mudou sua história. Vale a pena ler os versos 1 a 19 para conhecer os detalhes. Essa história confirma o que é apresentado no livro Os Resgatados sobre como, na época em que Jesus viveu na Terra, os espíritos maus se manifestaram das maneiras mais impressionantes. Eles sabiam quem era Jesus, sabiam que ele tinha vindo para redimir a raça humana, desejavam desacreditar todas as obras que ele realizava. Aqui cabe a resposta a uma pergunta importante. Quem são os espíritos maus que especificamente nesta história se identificaram como legião? Eles são os anjos caídos, aqueles que ficaram do lado de Lúcifer na rebelião que aconteceu no céu. Deus os criou originalmente sem pecado, mas por escolha própria, eles se uniram ao inimigo e, por consequência, se tornaram inimigos do Criador. Eles vivem não só para desonrar ao Senhor, mas também para destruir a humanidade. Os demônios, que muitas vezes são mencionados em brincadeiras, em filmes de terror, não são fruto da imaginação. Eles existem de verdade, e aqui tem um alerta para nós sobre isso. Veja o que diz este texto. Ninguém está em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e de seus anjos. Muitos aceitam suas sugestões porque pensam estar seguindo a própria sabedoria. À medida que nos aproximamos do tempo do fim, no qual Satanás lançará mão de seu maior poder para enganar, o inimigo espalha por toda parte a crença de que ele não existe. Essa é sua tática para se esconder e seu modo de agir. E tem mais. Há muito interesse da parte do inimigo de ser retratado como algo ridículo ou desprezível. Sabe por quê? Porque quando ele aparece em sua verdadeira forma, ele consegue enganar a muitos, se fazendo passar ainda por um anjo de luz. Por outro lado, precisamos ter consciência do papel e da atuação dos anjos bons em nossa vida. Eles foram designados por Deus para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso quer dizer que cada um de nós tem um anjo da guarda. Isso não é incrível? E lembre-se de que os anjos que estão do lado de Deus são muito mais do que os que ficaram do lado do inimigo. Não podemos nos esquecer de que estamos vivendo os capítulos finais da história deste mundo e precisamos mais do que nunca do poder do Espírito Santo. Sabe o que também nos protege das investidas do inimigo? A oração e a leitura da Bíblia. O capítulo 32 do livro Os Resgatados nos dá um panorama das estratégias que o inimigo vai usar, se possível, para enganar até os escolhidos. E também nos diz o que precisamos fazer para derrotar o inimigo. As armas dele são muito sutis. Uma delas são as heresias que ele tem conseguido introduzir entre o povo de Deus. Como sabemos quando algum ensinamento é heresia? Uma das características é levantar dúvidas e suspeitas quanto à palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Satanás sabe que quando a verdade é aceita em amor, ela santifica a vida. Por isso, tenta substituí-la por falsas teorias, fábulas ou outro evangelho. Outro evangelho? O que seria isso? Outra mensagem de salvação que não seja por meio de Jesus. Às vezes, até mesmo outro Jesus tem sido apresentado. Um Jesus que não se parece em nada com o Jesus apresentado nos evangelhos. Ele tem mais as características humanas do que divinas, e não passa de um bom exemplo a ser imitado. Outra estratégia que o inimigo gosta de usar com frequência é a distorção da palavra de Deus. E não faltam pessoas supostamente inteligentes para provar doutrinas falsas
apenas para agradar a si mesmas ou defender suas próprias teorias preferidas. Veja o alerta que Ellen White faz aqui a respeito de pessoas que usariam o conhecimento para distorcer a verdade bíblica. Outros se voltam para figuras e símbolos, interpretando-os para que concordem com suas ideias, pouco se importando com o testemunho das Escrituras como a própria intérprete. Então apresentam seus pensamentos excêntricos como se fosse o ensino da Bíblia. Você consegue identificar algumas dessas ideias no meio cristão? Elas estão se tornando cada vez mais comuns. Como passar por isso? O primeiro passo é não alimentando dúvidas e desconfiança da palavra de Deus. O segundo é nos apegando à luz que já foi revelada. O inimigo pode ter sucesso sobre aqueles que se mostram dispostos a receber os enganos para evitar os sacrifícios que a verdade exige. Mas é impossível para ele colocar uma pessoa sob seu poder se a pessoa deseja honestamente conhecer a verdade, sem se importar com o preço. Só estaremos seguros se mantivermos o espírito de humildade e de oração. Seguindo o conselho bíblico, vigiemos a cada instante contra os enganos de Satanás e mantenhamos a fé na verdade expressa na Palavra de Deus. Essa semana, não se esqueça de estudar a sua lição e estudar com a Bíblia e o Espírito de Profecia para você ter uma visão mais ampliada dessa história. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, deixar o seu like, compartilhar e escreve pra gente o que você está achando também nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.